que faz parte do nosso organismo é a glicose. Aqui está meio entrecortado, mas no material que vocês têm, acho que não está, não. Eu tenho que acertar isso aqui. Enfim, todos esses 4 exemplos que eu peguei aqui para vocês verem, eles têm o quê? Um aldeído no carbono 1, concorda? Aldeído no 1. Sim. Aí o resto, do 2 até o 6, que todos eles têm 6 carbonos, não é? O resto tem hidroxila, tem álcool, concorda? Todos têm. Mas se vocês notarem, a posição das hidroxilas, o que diferencia um do outro é a posição das hidroxilas, não é? Por exemplo, se eu considerar a glicose e a alose, tá? A glicose, ela tem o quê? O carbono, esse é 1, né, turminha? O do aldeído é 1. Esse daqui é o 2, não é? Esse daqui é o 3, 4, 5, esse último aqui é o 6. Beleza? Então, o que, que a gente vê aqui, não é? Esse 6 ficou horroroso, deixa eu tentar acertar ele. Não deu muito certo, mas tudo bem. O que, que a gente vê aqui? A gente vê que, no caso, comparando glicose com a alose, a hidroxila do carbono 2, na glicose, está do lado direito nosso, né? Nós somos os observadores, tá certo? Da alose também. No 3, a glicose está do lado esquerdo nosso. Da alose, não, está do lado direito. O 4, os dois estão do lado direito. O 5, os dois estão do lado direito. E o 6 são iguais, tá certo? Se eu considerar a glicose com a galactose, que é o açúcar que tem na lactose do leite, né? Eu vejo assim, ó, o 2 está do lado direito, na galactose também. O 3 está do lado esquerdo, na galactose também. O 4 está do lado direito, não, aqui trocou, galactose está do lado esquerdo. O 5, os dois estão do lado direito, e aí vem o 6. Então, o que, que a gente está vendo aqui? Considerando glicose com a manose, o 2 da glicose está do lado direito, da manose não, está ao contrário, esquerdo. Na glicose, o 3 está no esquerdo, na manose também. 4 direito, 5 direito. 4 direita, 5 direita. Tá certo? Então, a gente está vendo que um diferencialzinho desses, entendeu? Faz com que o nosso organismo aproveite ou não aquele açúcar. Eles são todos muito parecidos, né? Mas as enzimas reconhecem se vai chegar a glicose ou se vai chegar a galactose. Ela reconhece quem é quem, tá certo? Aí nós temos, assim, uma questão muito forte, né, nesse capítulo sobre nomenclatura. Ou seja, que nome que o pessoal deu para 2 açúcares que diferenciam num só carbono, a hidroxila de um só carbono, concorda? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, observem que a diferença entre a glicose e a alose está na posição da hidroxila do carbono 3. Ó, então, são esses 2 aqui que eu estou considerando agora. Então, na glicose, o 3, a hidroxila está para a esquerda, na alose está para a direita, tá certo? E é só essa mudança. Então, nesse caso, a gente usa o termo epímero, né? Ou seja, podemos dizer que a glicose é epímero da alose. O que diferencia? O carbono 3, tá certo? Então, se eu pedir para vocês, me faça o epímero da glicose no carbono 3. O que eu quis dizer com isso? Só o 3 eu giro, ao contrário, tá certo? Se eu disser para vocês, a galactose é epímero da glicose no carbono 4. Então, você já sabe como é a glicose. Cadê o 4? Ah, o 4 está aqui. Então, a galactose, essa hidroxila na glicose está do lado direito, na galactose vai estar do lado esquerdo. Entenderam o que significa epímero? É muito comum essa nomenclatura, né? Entendeu? Tudo bem, turminha? Até aqui? Ok, professora. Professora, eu tenho uma dúvida. A glicose sempre vai ter essa estrutura
O único carbono, a única hidroxila do lado esquerdo vai ser no carbono 3, sempre? Sempre. O que define ser a glicose é exatamente essa distribuição das hidroxilas. Ela tem 6 carbonos, o 2 está para a direita, o 3 está para a esquerda, o 4 e o 5 estão para a direita. Sempre. Professora, e se a senhora pedir o epímero do carbono 4, por exemplo, da galactose, só que aí quando eu for montar a estrutura da galactose, eu tenho que montar também o do carbono 3 do lado esquerdo, certo? Se você for fazer o epímero da glicose no carbono, se eu perguntar, se eu pedir, faça a galactose, sabendo se quer epímero da glicose no carbono 4. Então, como você faz? Você mostra que você sabe como que é a glicose e como ficou com o epímero no 4, virou a galactose. Ah, entendi, professora. Obrigada. Certo? Beleza. É. Então, nós temos também, aqui tem 6 carbonos, mas aqui tem açúcar com 5 carbonos, não é? É aldeído também, os outros carbonos tudo com hidroxila, mas ao invés de, oh meu Deus, ao invés de ter 6 carbonos, tem 5. O nome desse açúcar é ribose, né? A ribose é famosa porque ela é encontrada nos ácidos nucleicos, não é? Vai ser a internet aí mesmo. Hã? Oi, Yasmin, quer falar? Então, por exemplo, o RNA, não é? É ácido ribonucleico. Esse ribo vem de ribose. Então, RNA tem riboses, o DNA tem ribose, entendeu? Aquela famosa molécula que vocês já ouviram falar, o tal do ATP, tem ribose, tá certo? Então, essas aldoses com 5 carbonos, a mais famosa dela é quem? Ribose. Mas a gente também tem cetose. Até agora, a gente estava falando de aldose, aldeído. Cetose lembra o grupo cetona, né? Cetogrupo. Então, mas para eu pôr o cetogrupo, ele não pode ficar na ponta, né? Porque o cetogrupo, ele fica intermediário entre 2 carbonos, concorda? Então, isso aqui é um cetogrupo. Um cetogrupo. Essa cetose, ela tem o quê? Ela tem 6 carbonos, tá certo? É uma polidroxicetona, né? Não é acetona é propanona, é cetona só, né? Então, essa cetona, ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mas o grupo ceto está no carbono 2, né? É aqui no carbono 2 que está o cetogrupo, tá certo? E os demais só tem hidroxila. É isso que define ser açúcar, né? Ser um carboidrato, entendeu? Muita presença de hidroxila, tá certo? Então, a diferença, se você for comparar essa molécula aqui, a frutose, a famosa frutose, ela é muito parecida com a glicose, né? Vamos ver? Bom, no caso da frutose, o carbono 1 é um álcool, e aqui é aldeído, claro, que é uma aldose, o 1 é aldeído. Cetose está no 2, o cetogrupo está no 2. Se o cetogrupo está no 2, no 1 não tem aldeído, né? Claro, é um álcool. Né? O 3 está com a hidroxila para o lado esquerdo. Aqui, o 3 também está com a hidroxila para o lado esquerdo. O 4 e o 5, a hidroxila está para o lado direito. Mesma coisa aqui, o 4 e o 5, hidroxila para o lado direito. E o 6 não tem essa modificação. Tá certo? Então, o que a gente vê? Essa parte aqui da frutose é igual essa parte aqui da glicose. Não é verdade? Deu para ver isso? Sim, professora. 3. Esquerdo, direito, direito. Aqui, 3. Esquerdo, direito, direito. Vocês sabiam que isso é muito inteligente, porque o nosso organismo, quando você come frutose, ele pode transformar essa frutose em glicose. Olha só como ele é inteligente. Entendeu? Se eu como glicose, se for conveniente para ele, ele pode transformar essa glicose em frutose.
A única diferença está nos carbonos 1 e 2, tanto aqui quanto aqui, não é? É um negócio que nós vamos ver depois, chamado equilíbrio cetofenólico, que ocorre para poder uma se transformar na outra. Tudo bem? Tentou me entender até aqui? Alguém tem algum comentário? Por enquanto, sim, professora. Tem alguém fez uma perguntinha, não foi? Deixa eu ver aqui. É a Yasmin, né, professora? Falou que a internet dela tá ruim. Ela falou se caso ela sair da sala é porque a internet dela tá ruim. Entendi. O problema dessas aulas é isso, na internet, né? Tá bom? Então, agora, eu apresentei aqui o que são os carboidratos, divididos em grupos aldoses e cetoses, quantidade de carbono é variável, e eu mostrei apenas os mais relevantes, digamos assim, tá? Agora, o que chama a atenção da gente? Aqui eu fiz a lápis de novo, né? Aqui nós temos um aldeído, carbono 2, 3, 4, 5 e 6, não é verdade? O que a gente vê, né? O carbono 1, ele tem 2 ligantes iguais, 2 ligantes no oxigênio. Mas o carbono 2, ele tem um ligante na hidroxila, que é uma hidroxila, um ligante que é um hidrogênio, e ele tem um ligante que é um carbono e outro ligante que é outro carbono. Poderia aparecer ligantes iguais, não é verdade? Se esse carbono aqui, que estou destacando, esse daqui, se ele está ligado num carbono e no outro carbono, eu poderia achar que são ligantes iguais. Não são. Por quê? O carbono 1 é o quê? O carbono 1 é um aldeído. E o carbono 3, que é o outro ligante do 2, é tudo isso aqui. Vou rabiscar aqui, beleza? Beleza? Então, esse carbono, que é o carbono 2, ele tem o quê? Um álcool, um hidrogênio, um carbono que é um aldeído, e outro carbono que está ligado com mais 4. Pergunto, os 4 ligantes são iguais? São diferentes. São diferentes, tá certo? Beleza? Deixa eu apagar, então, essa coisa que eu fiz aqui, para não ficar rabiscando muito para nós, tá certo? Então, são diferentes. Então, quando o carbono tem ligantes diferentes, eu digo que esse carbono é quiral, é o carbono assimétrico. Já viram isso na química orgânica ou em outras químicas? Sim. Nós vimos na química orgânica. Beleza, não é? O 3, e o 3 é quiral? O 3 tem uma hidroxila, tem um hidrogênio, o carbono 2 tem uma hidroxila, e o 4 tem uma hidroxila. Aliás, são até do mesmo lado. Mas pera lá. O 2, quando eu considerar o 3, esse ligante aqui é tudo isso, né? Eu não considero só o carbono 2, considero tudo que está ligado nessa valência aqui, que são 2 carbonos. Por outro lado, essa outra valência que está ligada a um carbono, não só, mas 3. Então, moral da história, esse carbono 3 é assimétrico, entenderam? E o 4? O hidroxila, hidrogênio, um carbono que é álcool e outro carbono que é álcool. Mas espera lá, esse carbono que é álcool, que é o 3, é tudo isso aqui, né? Melhor desenhar para ficar claro, concorda? E esse outro carbono aqui, que é o 5, é isso daqui. Então, isso daqui é igual a isso? Não. Não. Então, são 4 ligantes diferentes, entenderam? Deu para pegar essa ideia, turminha? Entendi, professora, sim. E os demais coleguinhas, por favor, dão um retorno para eu poder ficar... Sim, professora. Sim. Deu? Entendi, sim. Então, beleza. Professora, minha net está caindo, eu estou entendendo. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que vai ter a gravação depois, né? Porque esse problema, né? Mas fica fria, quem sabe a internet volta, né? Vamos torcer.
tá certo? Então, eu tirei essa imagem aqui de um dos autores, acho que foi até do Leninger, ou Voigt, não me lembro agora, tá? E o que mostra essa imagem, né? Todo a molécula que tem carbono quiral, ela gera o quê? Os carbonos quirais geram o quê? Imagem especular, tá certo? Ou seja, o que é imagem especular? Não é? É o seguinte, eu tenho aqui um carbono que está azulzinho, e esse carbono tem 4 ligantes diferentes, tá certo? Cores diferentes para dar essa ideia. Especular, imagem, está se olhando no espelho, tá? Então, a imagem que eu estou vendo é isso. É seu vermelhinho mais para trás, o verdinho mais para frente, esse outro aqui para esse lado de cá, beleza, estou vendo a imagem dele. Tá. Se eu fizer um giro, como está mostrando aqui, ou seja, eu colocar o marronzinho para cá, o vermelhinho para cá e o verdinho para lá, tá vendo? Eu girei. Entenderam? Eu girei, então o vermelho foi para essa posição, aí o marrom veio para cá e o verdinho foi para a posição onde estava o marrom. Fiz um giro. E se ele se olhar no espelho, o que vai dar para ver? A imagem é igual. Ó, aqui o vermelhinho está vermelhinho, mas aqui nessa ponta mais distante, né, mais para cá, está o marrom e aqui está o verde. Aqui está o contrário. Está o verde e o marrom. Lá está o quê? Marrom e o verde. É igual? Não. Não, professor. Não é? Agora, por exemplo, eu pego uma outra molécula que tem 2 ligantes iguais, né? E ela também se olha no espelho, tá? Ela está se vendo lá no espelho. Aí, quando eu fizer o giro, esse carbono, esse ligante veio para a posição do verde, o verde foi para o verde, o verde foi para o verde. Ou seja, a imagem com esse giro, se vocês olharem, é a mesma coisa. Uma imagem é igual a outra. Não está fazendo espelho da outra, né, professor? Oi? O espelho praticamente da outra. Entendeu? Quer dizer, mas aí, o que eu estou vendo, essa imagem, mesmo que eu girar, ela não mudou. Mas o carbono quiral, o que acontece? Quando essa molécula se olha no espelho, se eu girar, é outra molécula. Isso que se chama imagem especular, tá certo? A imagem especular é diferente. No caso de não ter carbono assimétrico, a imagem especular é a mesma. Então, tem essa diferença aqui, que é devida à presença do carbono quiral, ou assimétrico. Tudo bem, Toninha? Certo, professora. Beleza? Os demais coleguinhas, está rolando? Os 50 coleguinhas que estão aqui, fiquem à vontade se não entenderem, por favor. Porque eu não estou vendo vocês. Quando a aula é presencial, é olho no olho, né? Eu percebo se entendeu ou não entendeu. Mas assim, né? Não dá para saber. Vocês têm que se manifestar. Ai, mas eu tenho vergonha de perguntar. Por favor, não. Uma das coisas que nós temos que aprender na nossa vida profissional é se expor, tá? Gostem ou não gostem, dane-se. Eu me expus, pronto, fechou. Entendeu? E aí, entenderam essa partezinha aqui? Tudo certo, professora. Tudo certo? Sim, professora. Ah, agora estou gostando, a turma está se manifestando. Bom. Professora, só repete uma coisa para mim. Quando elas estão de frente uma para a outra, como que se chama? É imagem especular. Especular, tá. Não é? É a imagem no espelho, não é? Tá. Agora, o que define o fato de ser imagem no espelho, no caso de ter quiralidade, é que a imagem não é a mesma estrutura. Sim. Entendeu? Aí eu sempre, quando for se referir à imagem especular, é isso? Especular, não é? No caso de não ter carbono quiral, não é? A imagem que eu estou vendo é a mesma molécula. Não mudou nada. Mesmo que eu gire, é a mesma molécula. Mesmo que gire em qualquer posição, ela vai ficar a mesma molécula. É a mesma molécula. Agora, quando tem carbono quiral,
se eu girar, não é a mesma molécula que eu estou vendo no espelho, entende? Ou seja, são duas moléculas diferentes. Diferentes. Certo, professor. Entenderam? Então, vamos ver uma coisinha aqui. Então, o que a gente viu aqui? Que os carbonos quirais, eles geram... deixa eu pôr mais para lá, isso. Os carbonos quirais geram imagem especular, que é o tal do objeto imagem, tá certo? A gente costuma dizer, não é? O que está fora do espelho é objeto, e o outro é a imagem, que está aparecendo no espelho, não é? Então, o que é esse objeto e essa imagem, né? Ou seja, o que um é do outro? Eles são enantiômeros, o termo dado, como eu falei, nomenclatura, né? Eu já apresentei para vocês os epímeros, agora estou falando dos enantiômeros. Então, os enantiômeros têm relação com o quê? Objeto e imagem, tá certo? Então, por exemplo, antes de continuar aqui, eu tenho aqui de novo a glicose. Se a glicose ficar se olhando no espelho, a imagem que eu vou ver, não é? Por exemplo, esse carbono não é quiral? O 2 é quiral, não é isso? O 3 é quiral. O 4 é quiral. O 5 é quiral. O 6 é quiral? Tem dois componentes iguais, dois ligantes iguais, não é quiral. Um é quiral? Não. O carbono tem dois ligantes iguais, oxigênio, não é? Então, o que a gente vê? Tanto na imagem, o 1 não muda nada, nem mudei de posição, nem nada. E o 6 também é a mesma coisa, tá certo? Professora... Pois não, bem, pode falar. Eu achava que se chamava estereoisômero, é assim que fala? Exatamente, estereoisômeros, exatamente. E por que enantiômero? Não, os enantiômeros são estereoisômeros, né? É uma classe? É tipo uma classe? O termo enantiômero é muito usado para os açúcares, entendeu? Então, o termo enantiômero, que eu vou apresentar aqui para vocês, é a série D e L, série L. É um termo mais específico, quer dizer, por exemplo, estereoisômero, isso é um estereoisômero? Esse outro é um estereoisômero? Mas não está falando grande coisa, entendeu? Mas quando eu falo enantiômero, eu estou me referindo aos estereoisômeros que um é a imagem do outro. Entendeu? Se eu falo que uma substância é um estereoisômero, é porque ela, né, estruturalmente, ela vai provocar alguma alteração, tá certo? Mas quando eu uso o termo enantiômero, eu estou me referindo ao quê? Ao objeto imagem, especificamente. E aí, coleguinha? Entendi. Você concorda comigo, Letícia? Fica à vontade. O enantiômero, por exemplo, a gente usa, vamos pôr enantiômero D para indicar direita, enantiômero L para indicar esquerda, alguma coisa assim? Nós já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Tá certo? Então, aqui a gente tem a glicose. Então, os que são assimétricos, os carbonos 2, 3, 4 e 5 são assimétricos, são quirais. Então, a hidroxila não está mais perto do espelho? Aqui do 2, não está pertinho do espelho? Então, na imagem, ela fica pertinho do espelho. Quando a hidroxila fica longe do espelho, na imagem, ela fica longe do espelho. No 4, ela está pertinho do espelho, a imagem fica pertinho. O 5 está pertinho, a imagem fica pertinho. Entendendo? Então, isso é o quê? Isso daqui é o objeto, esse daqui é a imagem, tá? Agora, se eu pegar essa molécula e colocar sobre essa, não são as mesmas moléculas. As duas são glicoses, mas só que, o que acontece? Essa glicose aqui, ela é a chamada de D-glicose. D maiúsculo, D-glicose, tá certo? E essa outra é chamada de L-glicose. Então, turminha, no nosso organismo, se você ingerir D-glicose, o seu organismo aproveita e vai aproveitar bem a molécula.
Mas se você ingerir L-glicose, seu organismo não reconhece. E ela vai sair tipo L-glicose. Pode não ser absorvida, entenderam? Ou seja, por que é D, por que é L, não é? Essa questão de ser D ou ser L foi... os cientistas, eles tinham que dar uma definição para quem é o objeto e para quem é a imagem. Concorda comigo? Professora, fala, meu bem. Tem uma observação para fazer aqui nesses 2 primeiros carbonos. No carbono 1, não está invertido, não? Por exemplo, aqui o oxigênio está próximo, e no outro é o hidrogênio. Seria invertido? Eu não inverti. Sabe por que eu não inverti? Porque se eu invertesse, daria ideia de carbono assimétrico, e não é. Entendeu? Eu não inverti porque ele não é quiral. Ah, sim. Que se ele fosse quiral, eu teria que inverter. Tá, aí o oxigênio teria que estar um próximo do outro, do primeiro carbono aqui, no caso. Não precisa colocar. Se ele, não é quiral, entendeu? Ah, sim. Então não faz dependente diferença. do lado que coloque, não faz diferença. Não faz diferença. Agora, o 2, 3, 4 e 5 faz sim. diferença. Agora, dos próximos carbonos em diante, aí sim, faria diferença. Aí sim. E o 6 não é quiral. O 6 também não é quiral. Então, o primeiro e o último, né, professora, no caso. Exatamente. Tá. Se eu fizesse uma inversão, poderia dar uma ideia para quem analisa que ele é quiral, concorda? Certo. Então, ele não tem essa questão de quiralidade. Então, ele não tem imagem. Tá certo? A imagem especular dele não tem nada a ver com o termo enantiômero. Certo. Tá certo? Agora, obrigado, professor. Imagine. Agora, como que eu dou o nome para essa glicose? Essa daqui é uma... Essa é uma glicose e essa é outra glicose, mas elas não são a mesma. Como que eu faço? Concorda? Então, os cientistas definiram o carbono 5 é o que define o enantiômero, entendeu? Isso tem muitos anos de estudo e tal, né? O que chegaram à conclusão, eles usaram esse carbono aqui, que é o carbono 5, para definir quem é o objeto, entendeu? E quem é a imagem. Então, aqui o 5, quem é o objeto e quem é a imagem, entendeu? Então, se, aqui no caso o objeto, não é? A hidroxila está do lado direito, né? Então, eu estou chamando essa glicose do quê? D-glicose. Então, o que é D? Né? Essa conversa que eu fiz aqui, ó. Série D, série L, entendeu? Então, a série D significa o quê? A hidroxila do 5 está do lado direito. A série L significa o quê? A hidroxila do 5 está do lado esquerdo. As demais hidroxilas não interessam, entendeu? Porque, aliás, a gente viu que as demais hidroxilas... Vocês estão vendo? Todos aqui, ó, o 5 está do lado direito, 5, está vendo? É tudo D. É tudo D, entendeu? As demais mudam. As demais definem o quê? Esse é a glicose, esse é a alose, esse é a galactose, entendeu? Não é? Então, eu posso dizer aqui, D-glicose, D-alose, D-galactose, porque, por definição, as hidroxilas estão do carbono 5, que é o último assimétrico da sequência, estão giradas para o lado direito. Entenderam? É tudo definição, entendeu? Agora, se a hidroxila estiver do lado esquerdo, eu defino que essa glicose é série L, entendeu? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim. É por definição, entendeu? De repente, a D-glicose, a gente sabe que é a que é mais comumente, a que tem maior quantidade na natureza, é a que nós reconhecemos. Mas isso não significa que não tem açúcar da série L que seja o mais reconhecido, entendeu? Então, uma imagem do outro são substâncias diferentes, não é? E para identificar cada uma, o pessoal usou o carbono 5 como referência. Se a hidroxila do 5 está para o lado direito, eu digo que é série D.
Se a hidroxila do 5 está para o lado esquerdo, eu digo que é série L. Tá bom? Bom, agora uma coisa muito interessante que tem aqui nessa conversa toda é o quê? É que o fato de ter esses carbonos quirais, não é? Ele gera uma propriedade física importante para definição, para análise das moléculas. Tá? Essa propriedade qual é? Desvio da luz plano polarizada. Né? Que é realizado, esse desvio é analisado num aparelho chamado polarímetro. Certo? Então, o que é o polarímetro? Aqui eu tirei uma imagenzinha para ajudar a gente. Você já deve ter visto isso, mas em todo caso, não é? Ó, eu tenho uma fonte de luz, não é? Essa fonte poderia ser várias, mas essa questão de análise física, química, é muito bem estabelecidos critérios rigorosos para que todos, em qualquer lugar que você esteja, você consiga ter o mesmo resultado, tá certo? Então, eu tenho uma fonte de luz, né, que os feixes estão assim, vibrando em todos os planos, tá certo? Ó, vibrando uma vibração geral. Aí, ela vai atravessar um prisma, que é um polarizador. E nesse prisma vai ocorrer o quê? Aquela luz que estava vibrando. Espera um pouquinho, deixa eu tirar isso da frente. Aquela luz que estava vibrando, não é? Nos dois planos, né? Ela vai passar a vibrar num plano só. Aquela estava vários planos. Aquela só vai vibrar como? Ela só vai vibrar no mesmo plano. Né? Eu estou pondo a setinha aqui para dar essa ideia. Tá certo? Beleza. E essa luz que vibra só num plano, é a chamada plano polarizada. Plano polarizado. Ela vai atravessar a solução. Tá? Eu gosto muito de fazer um desenho onde eu coloco, né? Eu tenho aqui um tubinho, uma cubeta com a solução, e a luz plano polarizada vai atravessar. Tá certo? O que pode acontecer quando ela atravessar? Pode ser que ela desvie, essa luz seja desviada para um plano, ou seja, para o lado direito, pode ser que ela seja desviada para o lado esquerdo, né? Pode ser que ela não seja desviada. Entendido? Então, aqui, nesse desenho, está mostrando que houve um desvio. Claro, para ficar mais didático, né? Então, quando essa luz atravessou a solução, ela sofreu um desvio, aí tem um analisador do valor do desvio que ela sofreu, e a gente vai anotar o resultado, tá certo? Quando ela desvia para o lado direito, a gente diz assim que ela é o quê? Destrógira. Desinho, ela não é? Quando desvia para o lado esquerdo, a gente diz que é levógira, não é isso? Destrógira e levógira, não é? E tem a situação que não desvia. Se não desviar, por exemplo, se eu tiver 50% das moléculas destrógira e 50% levógira, um cancela o outro, não é? É a mistura racêmica, né? Então não sofre desvio. Tudo bem, turminha? Tranquilo, Ok, professora. Tudo bem? Então tá bom. Agora, só vou falar uma coisa que eu também falei no Júnior, eu gosto de falar, que é o seguinte. Quando essa luz que está vibrando num plano só, plano polarizado, incide na solução, ela vai atravessar as moléculas, concorda? Suponhamos que eu tenho uma molécula, beleza? Que tem vários carbonos quirais, ok? Ela tem vários, estou pondo aqui os quirais, beleza? E quando essa luz incide nessa molécula, ela pode sofrer desvio, e de repente pode acontecer o quê? Que ela não sofre desvio quando sai, entendeu? Então, tem quiral? Tem carbono quiral? Tem. Mas quando essa luz plano polarizada atravessou a molécula,
ela, no final das contas, quando ela sai da molécula, não se vê desvio. Entendeu? Tipo assim, tipo aqui, não se vê desvio. Tá? Ou seja, sempre toda regra tem uma exceção, é ou não é? Beleza? Aí a gente fala que houve uma compensação interna na molécula que não resultou em desvio. Por que eu estou falando isso, turminha? Para a gente aguçar o nosso espírito de pesquisa, né? Ou seja, se a luz é desviada para o lado direito, é destrógeno, se é para o lado esquerdo, é levógeno. E se não tiver carbono assimétrico, não desvia. É ou não é? É ou não é? Sim. Se não tem carbono assimétrico, não desvia. Mas, se eu tiver 50% destrógeno, 50% levógeno, como um cancela o outro, não desvia. Então, se não desviar, eu vou falar, não tem carbono assimétrico, né? Ou poderia ser uma solução racêmica, não é? Ok? Então, negativo, não tem carbono assimétrico ou racêmica, perfeito. Mas eu não posso deixar de considerar que poderá ter, assim, tipo, 2% dos casos em que não sofreu desvio, mas tinha carbono assimétrico. Tá certo? Toda regra tem uma exceção. Vocês me desculpem estar falando sobre essa compensação interna, mas eu acho muito interessante para a gente desenvolver o nosso espírito crítico, não é? Concorda? Sim, professora. Sim, professora. Exatamente, nós farmacêuticos, né? Deu isso, você tem certeza? O que você fez? E por que se não tivesse feito? E assim vai, não é? Bom, como que a gente leu? Que a pessoa que leu